Paz, queridos, boa noite. Nessa noite nós queremos celebrar a graça do Senhor, queremos louvar a bondade dEle. Receba aí na sua casa graça, alegria, leveza. Que todo peso saia do seu coração, porque ninguém nos amou como Jesus. A graça dEle é melhor do que a vida. Está escrito no Salmo 63:3. Então Davi disse: a graça do Senhor é melhor do que a vida. Receba essa graça. A graça é um favor imerecido. A graça cobre multidão de pecados. A graça nos renova a cada manhã. Receba essa graça na sua casa. E vamos louvar o Senhor com essa canção. Receba, seja cheio da presença do Senhor. Vamos cantar com alegria, porque o favor do Senhor é incrível. Aleluia. Aleluia. Se você puder bater palma na sua sala. Obrigada pela sua graça, pelo seu amor. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz, sacode a terra. Em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Receba maravilhosa graça, seu infinito amor. Pra me resgatar, pra te resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Obrigada pela graça, pela tua força. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão o filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, é o Rei da Glória. Aí, Rei Jesus. Diga a Ele, é maravilhosa essa graça, maravilhosa graça. Receba alegria, receba o amor de Jesus. Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, diga a Ele. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, só o Senhor é digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, só o Senhor é digno, Jesus. Receba o nosso louvor. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte vence. Nossa graça, maravilhosa é a tua graça. Obrigada, Jesus. Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Sua vida entregou. Oh,
que fizeste a mim. Aleluia, obrigada, Jesus, pela graça. Não merecemos, mas recebemos seu favor. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Se você puder aplaudir ao Senhor aí no seu lugar. Que graça tão maravilhosa. É a graça do Senhor. Que graça tão incrível. Que Deus tão maravilhoso. Nós queremos te adorar nessa noite. Pela bondade do Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela graça. O Senhor é tão grande. Queremos te exaltar. Oh, seja adorado, seja adorado. Em nossos corações, seja admirado. Quão grande é o Senhor, quão grande. Aleluia. Adore a Jesus aí em sua casa. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Outra vez, declare. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir da sua casa, querido, por causa da presença dele. Tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. Por gerações Ele é. O tempo está nas mãos do Senhor. O tempo está em suas mãos. O começo e o fim. Ele sabe de todas as coisas. Fim. Três se formam em um. O cordeiro e leão, o cordeiro e leão. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande
declare: Tu és digno de tudo. Seja adorado, Jesus, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Outra vez, Tu és digno. Tu és digno de tudo. Receba o nosso louvor. Tu és digno de tudo. Tudo vem de Ti, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Outra vez, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Outra vez, levante suas mãos. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Se revele a nós, Senhor. Se revele a cada pessoa agora em sua casa. Que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Não há outro que se compare ao Senhor. Um Deus cheio de graça e de bondade, que nos levanta a cada manhã, que nos desperta o amor, que nos fortalece. Seja fortalecido na força do Senhor, seja animado, que o amor do Senhor inunde o seu coração, que o amor do Senhor inunde sua vida, sua família. Venha nos enchendo de Ti, Senhor. Revela quem o Senhor é para nós, para a sua igreja, para o seu povo. Que ninguém se perca, que ninguém se desvie, que ninguém esfrie, mas que a graça do Senhor venha. Venha nessa hora, venha nessa hora. Que a graça do Senhor venha sobre você. Sobre todo nome é o Teu. Diga a Ele: Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande. Declare que Ele é grande na sua vida, que você não vai trocar Ele por nada. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, aleluia. Te amamos, Jesus. Te amamos, te amamos. Encha-nos de Ti. Saiba agora como contribuir com seus dízimos e ofertas. Através de transferência ou depósito bancário para a Caixa Econômica Federal, a agência 0052, conta corrente 18820, operação 003. Através do aplicativo PagSeguro com o QR Code da sua tela,
através do aplicativo Prover, disponível na loja de aplicativos do seu celular. O código da nossa igreja é CCA 2020. Se você desejar, você pode também entrar em contato com o nosso tesoureiro, Walter Lopes. A graça e a paz, irmãos, é um prazer estar aqui em mais um Tadel. E eu quero te convidar a abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Mateus 6, 19. Que diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai sobre vós os tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Gente, esse texto de Mateus, eu particularmente gosto muito, que vem, através desse texto, vem nos colocando no lugar devido, porque às vezes o nosso coração está nas coisas, às vezes são tantas coisas querendo chamar a nossa atenção e querendo ganhar o nosso coração, mas nós não podemos esquecer do que é eterno, do que não passa, no que não se acaba. Nós não podemos esquecer disso. E esse texto nos deixa bem claro para colocarmos o nosso coração no lugar correto. Então, às vezes, o diabo quer roubar isso de nós. Então, nesse momento de termos o privilégio de contribuir na casa do Senhor, através das ofertas, dos dízimos, do projeto Isaías, é o momento de nós alinharmos o nosso coração. E sabemos que tudo que Deus colocar nas nossas mãos, nós somos mordomos dEle. Então tudo é para a glória dEle. Claro que Ele quer nos abençoar, claro que Ele quer nos promover, claro que Ele quer que estejamos felizes no nosso trabalho. Mas nós temos que entender nas coisas que são eternas, no nome de Jesus. Eu te convido aí no seu lugar a fechar seus olhos. Vamos orar por esse momento. Deus, no nome de Jesus, Senhor, colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor. Deus, queremos alinhar o nosso coração com o Teu. Queremos que as nossas intenções, Senhor, sejam as Tuas intenções. Queremos enxergar com os Teus olhos as coisas do reino, não as coisas passageiras, não, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, pensar como o Senhor pensa, agir como o Senhor age. No nome de Jesus, Senhor, vem alinhando, vem consertando as veredas, Pai. No nome de Jesus, amém. Você pode contribuir através das mídias sociais, através das transferências, assim como já foi falado no vídeo. Digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Amém, queridos, graça e paz. Estamos em mais um Tadel online. Você sabia que esse é o 14º Tadel? Já pensou? 14º Tadel online, 14 semanas já se passaram. Nós estamos na expectativa de que nas próximas semanas nós retomaremos os cultos presenciais e o Tadel presencial. Hoje à tarde nós tivemos uma reunião com o presbitério e já estamos nos antecipando, traçando algumas diretrizes para a volta
tanto dos cultos de celebração, quanto do Tadel, e também estamos já analisando a volta das células, né, quais aquelas que irão voltar, né, embora a gente entenda que a dinâmica dos cultos é diferente da dinâmica das células, porque as células estão nas casas das pessoas, né, e nós queremos saber lidar com tudo isso, com muita sabedoria, com muito discernimento. Eu peço que você esteja orando, né, por essa volta, orando para que os nossos governantes eles possam tomar decisões sábias e justas, né? Nós não queremos nada que seja feito de forma irresponsável, mas também nós não queremos, né, ser tratados de forma injusta, né, e às vezes até esquecidos, como se a igreja não tivesse importância, né, na sociedade. Eu estava vendo aí uma discussão nas redes sociais se a igreja é ou não essencial, né, para a sociedade. E eu sei, né, que nós podemos ser igreja nas nossas casas, né, nós podemos cultuar o Senhor nas nossas casas, que a igreja não são as quatro paredes, eu entendo isso, mas eu entendo também, né, o princípio de Hebreus 10, 25, quando diz: não deixeis de congregar. Não devemos abandonar o fato de congregar. O congregar tem um poder, tem uma graça especial liberada quando a igreja está reunida. E a igreja é um corpo, e o corpo ele é relacional, né? Os membros eles estão unidos, eles estão se relacionando. Então eu creio sim, né, que a igreja ela é essencial, porque Jesus é o cabeça da igreja e Jesus é essencial para as pessoas. Então a igreja é apenas a manifestação de Jesus na terra. E a igreja tem abençoado vidas, famílias, quando as pessoas estão talvez amedrontadas, quando elas estão se sentindo sozinhas, quando elas estão se sentindo apavoradas, né? Quando elas estão doentes, quando elas estão necessitadas, sabe a quem elas recorrem? À igreja, aos irmãos em Cristo. Então é importante a gente entender o papel da igreja nisso tudo, né? E nós estamos também com as nossas lives, né? Amanhã, quarta-feira, nós vamos ter uma live sobre o Sermão do Monte. Então eu quero convidar você a estar conosco na nossa live amanhã. Quem vai estar conosco é a nossa irmã Taliane Melo, lá de Recife. E vai ser sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Então, chama alguém para estar conosco. E também eu quero te estimular a você estar com a sua célula reunindo, a você estar com o seu discipulador reunindo virtualmente. E próximo domingo, às 5 da tarde, nós estaremos com mais um culto de celebração. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra. Eu estava lendo, né, o profeta Oséias, e a passagem de Oséias capítulo 2, versos 14 e 15, me chamaram a atenção. E hoje de manhã também eu estava lendo, né, uma meditação de um pastor de uma grande igreja em células em El Salvador, que é o pastor Mário Vega, e ele estava falando de esperança. E eu me lembrei desse texto que dias atrás também eu tinha meditado e lembrado, e eu coloquei como tema dessa mensagem: no deserto ouvimos melhor. No deserto ouvimos melhor. Você está vendo uma foto aí do céu noturno no deserto de Atacama. Eu tenho um sonho de conhecer o deserto de Atacama. Eu já estava até pensando, quem sabe vai ser a nossa viagem de bodas de prata, né, para o deserto de Atacama. É um lugar magnífico, é o lugar mais seco do mundo. Mas olha o céu do deserto de Atacama. Lá existem observatórios astronômicos. Por quê? Porque é tido como o melhor céu para observação das estrelas e das galáxias. E tudo isso no deserto. A vista é mais límpida, a vista é mais clara, não há poluição, não há interferência de luzes. Mas o deserto também, além de ser um lugar para contemplação do céu, o deserto também é um lugar para se ouvir melhor a voz de Deus. Eu lembro de um livro que eu li
do John Bevere, e o título do livro é Vitória no Deserto. Esse livro mudou, irmãos, a minha visão a respeito do deserto. Por quê? Eu via o deserto como um lugar ruim, um lugar de morte, um lugar de perda, um lugar de sequidão, né, de calor extremo, de frio extremo, de serpentes, de escorpiões. Então eu tinha uma visão errada do deserto. Mas lendo aquele livro e depois meditando em várias e várias passagens bíblicas, eu entendi que os cristãos não amadurecem na praia. Os cristãos não amadurecem numa paisagem linda e magnífica. Os cristãos amadurecem em desertos. Os grandes homens de Deus, da Bíblia, da história da igreja, todos amadureceram no deserto. Não é em tempos de bonança, não é em tempos de abundância, irmãos. Homens e mulheres fortes, homens e mulheres maduros, não são formados na abundância. Homens e mulheres fortes são formados na escassez, em meio a crises, em meio a perdas. Você sabia que os nossos irmãos da Igreja do Oriente, a Igreja do Oriente tem sido perseguida sistematicamente, tanto pelo islamismo quanto pelo comunismo. Nossos irmãos têm sido mortos, torturados. E você sabia que a Igreja Oriental, ela é muito mais consistente e mais madura do que a Igreja Ocidental? Os cristãos do Ocidente são muito mais imaturos. Nós do Ocidente, nós não perseveramos, nós não temos resiliência, nós não temos tenacidade. Por quê? Porque estamos em meio a um conforto. Nós somos uma igreja cheia de tecnologia. Nós somos uma igreja que tem prédio, que tem liberdade. Nós experimentamos tempos de paz, tempos de prosperidade. Mas os nossos irmãos lá do Oriente Médio, da Coreia do Norte, da China, eles têm amadurecido em meio às crises, às perdas, às provas. É no deserto que somos amadurecidos. Um homem de Deus chamado A.W. Tozer, ele disse que nós não estamos em um parque de diversões. Cristianismo não é um parque de diversões, não é uma vida de lazer. Ele disse, cristianismo, o cristão está num campo de guerra. O cristão está num campo de batalha. Eu quero te perguntar, nessas 14 semanas, o que foi que Deus falou com você? Quais as áreas que o Senhor tocou na tua vida? Já pensou? 14 semanas e a gente não ouvir nada? A pastora Cristiane pregou domingo, anteontem, ouvindo a voz de Deus. E eu nem imaginava que eu iria também abordar sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus, mas eu creio que se eu estou falando aqui hoje, e ela falou no domingo, é porque Deus está querendo falar o nosso coração. Em meio a essa crise, a essa parada, você conseguiu ouvir a voz de Deus? Em que áreas Deus falou ao teu coração? Quais as vozes que você tem ouvido? Eu quero ler Oséias 2, verso 14. Depois eu vou ler o verso 15 e mais alguns versículos nesse mesmo capítulo. Mas o versículo 14 diz assim: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, essa palavra, e eu quero pedir que o Senhor fale ao nosso coração. E nós queremos dizer como Samuel: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Eu oro pelos irmãos que estão em casa. Já se passaram 14 semanas, Senhor, que nós não estamos reunindo presencialmente, nem nos cultos, nem no Tadel, nem nas células, nem o discipulado. Mas eu te peço, Senhor, que esse tempo seja um tempo para ouvir
a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Esse versículo, irmãos, ele é muito importante para mim. Sabe por quê? Porque foi esse versículo de Oséias 2,14 que o Senhor usou para me tirar de Garanhuns. Pela primeira vez quando eu saí. Eu tinha acabado de completar 18 anos e eu estava em São Luís do Maranhão. Eu estava acompanhando o meu pastor, ele tinha ido ministrar numa igreja lá em São Luís. E o meu aniversário coincidiu com essa viagem. Então era 3 de novembro de 1991. E eu lembro que eu estava lá num apartamento onde a gente ficou hospedado. E geralmente no dia do meu aniversário, né, eu sempre digo: Senhor, me dê uma palavra, me dê uma promessa. Senhor, fale ao meu coração alguma coisa. Eu quero um presente especial. E o Senhor me deu essa passagem. Eu estava lá em São Luís e eu li Oséias 2,14. E o Senhor disse: Marcos, eu vou te atrair, eu vou te levar para o deserto dos homens e eu vou falar ao teu coração. E eu lembro que nesse ano, né, eu tinha feito de tudo para não ficar no exército. Então eu me alistei, mas eu não queria ficar no exército. E aconteceu que o meu pastor, ele era capelão do exército, e aí ele falou com alguém lá e me dispensaram do exército. Mas aí o Senhor me deu esse texto, e o Senhor disse assim para mim: você não foi para o exército brasileiro, mas eu estou te chamando para ser treinado no deserto chamado Bolívia. E lá você vai se alistar no meu quartel. Você não ficou no quartel aqui, no 71 BI, mas eu estou te alistando para falar contigo, treinar você, tratar com o seu coração para as coisas que eu tenho para fazer em tua vida e através da sua vida. Então esse texto, ele é muito importante para mim, porque marca a transição da minha imaturidade espiritual para um tempo de treinamento, a Bolívia, logo em seguida Brasília. Então foram 3 anos e meio de treinamento. E o Senhor realmente me levou para o deserto. Não era o deserto literal, mas era o deserto longe da família, longe do meu conforto, abrindo mão das minhas coisas. Eu era muito egoísta, eu era muito melindroso, né? Eu não emprestava nada, eu era muito possessivo. E Deus me levou para o deserto para falar ao meu coração. Queridos, esse texto aqui está no livro de Oséias, né? E o livro de Oséias é uma história de amor, é uma história também de adultério, de perdão e de restauração, promessas de restauração. Oséias se casa com Gomer, uma prostituta, tem filhos com aquela prostituta, e Deus pega aquele relacionamento de Oséias com Gomer e os filhos que eles geraram para tipificar o relacionamento de Deus com Israel. Mas esse livro também fala do nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes nós estamos nos prostituindo, adulterando contra o Senhor? O que é isso? Adultério espiritual, prostituição espiritual. É quando nós substituímos Deus por outras coisas, por outras pessoas. Quando nós traímos a nossa aliança com o Senhor. Muitas vezes o dinheiro, muitas vezes, né, o desejo de ser famoso, o desejo de prosperar. Muitas vezes até os estudos, uma amizade. Às vezes o namorado, o noivo, o cônjuge, o filho, o carro se torna um amante e entra no meio do nosso relacionamento com o Senhor, e o Senhor considera isso como adultério espiritual, como prostituição espiritual. Mas no capítulo 2, depois que o Senhor fala de juízo, de correção, o Senhor começa a falar uma linguagem de restauração. O Senhor é um Deus que continua nos amando e nos buscando, apesar, irmãos, da nossa infidelidade.
Apesar de nós muitas vezes colocarmos outras coisas e outras pessoas no meio do nosso relacionamento com o Senhor, mas o Senhor continua nos amando. E Oséias foi esse homem. Eu sei que foi um grande desafio para o profeta, não é, encarnar esse personagem. Não é todo homem que iria fazer isso. Mas Oséias ali estava representando Deus, buscando, amando, perdoando a sua esposa, apesar de todas as coisas que ela estava fazendo, ferindo o coração dele, indo atrás de outros homens. Então chegamos aqui no versículo 14. E Deus então usa uma linguagem poética de amor, uma linguagem romântica. Aqui nós temos uma poesia romântica e o Senhor diz assim: eu a atrairei. Gente, essa palavra é uma palavra forte. A palavra atrairei é seduzirei, é persuadirei. Deus aqui diz que vai usar um pouquinho mais de força. Deus está dizendo que vai atrair o seu povo, mas vai atrair com mais veemência. Sabe, muitas vezes, de outra forma, Deus não nos atrairia. Então Deus, Ele promove situações, Ele permite circunstâncias. Às vezes é perda, às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma pandemia. É uma forma de Deus estar nos atraindo. Deus está chamando a nossa atenção. Eu sei que é uma palavra forte. Essa palavra que o Senhor diz aqui, eu persuadirei, eu seduzirei Israel. E aqui trazendo para nós, Marcos, eu vou usar um pouquinho mais de força, de persuasão, de pressão. E foi assim que o Senhor fez comigo. Jamais eu sairia de Garanhuns, jamais eu deixaria o meu conforto, a minha casa, a minha mamãe, a comida na mesa, a roupa passada, a minha igreja. E o Senhor realmente, Ele fez uma santa pressão, e eu fui para o deserto. E aqui eu lembrei de Jeremias. Jeremias 20, verso 7, é a mesma palavra, Jeremias dizendo para o Senhor, do que o Senhor estava dizendo em Oséias 2,14. Persuadiste-me, Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Gente, esse texto é forte. Porque Jeremias estava dizendo: Senhor, tu pegaste um pouco mais pesado comigo. Colocando num português coloquial. Senhor, o Senhor foi um pouco mais incisivo, o Senhor foi um pouco mais forte, e eu me deixei ser persuadido pelo Senhor. Tem uma versão que diz: seduziste-me, Senhor, e seduzido fiquei. São palavras humanas usadas para descrever uma ação de Deus. E queridos, muitas vezes para quebrar a resistência do nosso coração, o Senhor para chamar-nos para Ele, o Senhor para nos chamar a atenção, para nos atrair, Ele vai usar circunstâncias as mais variadas. E geralmente não é com prosperidade, não é com bênçãos, não é com bonança, não é em tempos de paz, mas o Senhor usa circunstâncias adversas para atrair o nosso coração. Essa pandemia te atraiu para perto de Deus? O isolamento, o distanciamento social, o fato de você ficar em casa. O que essas 14 semanas produziu em você? Produziu crise, reflexão. Senhor, o que queres falar? Senhor, o que estás tentando me dizer? Gente, porque nós fomos persuadidos pelo Senhor. Quando que a gente iria parar desse jeito? Há tempos atrás eu dizia assim: Senhor,
eu queria ter um tempo assim, né, que eu parasse, mas eu não sabia o que eu estava dizendo. Eu lembro ano passado, talvez no início agora desse ano, Senhor, eu queria dar uma pausa em algumas coisas. E o Senhor nos parou. Persuadiste-me, Senhor, e persuadido fiquei. Senhor, usaste um pouco mais de força para nos deter, para nos atrair para o deserto e falar ao nosso coração. Eu estou usando o meu exemplo, sabe por quê? Porque eu não iria para a Bolívia sozinho. Eu não iria sair de Garanhuns se o Senhor não tivesse sido forte comigo. E aqui nós temos o Senhor dizendo: vou levar para o deserto. Por quê? Porque deserto é lugar de privacidade. Deserto é lugar de solitude. Uma coisa é solidão, outra coisa é solitude. Tem pessoas que estão se sentindo sozinhas e solitárias, mas não é isso que Deus está querendo. Deus está querendo que fiquemos a sós com Ele. Porque tem coisas que para eu falar com Cristiane, eu preciso estar a sós. Tem coisas que para nós fazermos, nós precisamos estar a sós. É um lugar de privacidade. Isso aqui fala de relacionamento com o Senhor. E o Senhor quer nos levar ao deserto para falar o nosso coração. Porque no deserto todas as vozes silenciam. Fica mais fácil de ouvir a voz de Deus. E olha como o Senhor diz: falarei ao seu coração. Na NVI, que foi a versão que eu coloquei, eu vou lhe falar com carinho. Tem uma versão que eu li que diz: eu vou falar do meu amor. Porque o interesse de Deus é relacionamento. O Senhor não quer funcionários, o Senhor não quer escravos, o Senhor não quer servos. O Senhor quer filhos. E aqui é uma noiva que Ele quer. O Senhor quer preparar uma noiva para seu filho. Aqui Israel era a esposa de Yahvé, assim como Oséias era o esposo de Gomer. Nós somos chamados a um relacionamento com Deus, e a religião não entende isso. A religião sempre vai colocar as coisas avessas. A religião vai falar de muitos compromissos, de muitas atividades, de muita coisa que a gente tem que fazer. Mas o Senhor está dizendo: é relacionamento. Vou levar para o deserto para falar aos seus ouvidos. Relacionamento. Uma noiva, mesmo quando essa noiva está com o coração distante, com o coração frio, com o coração rebelde, aqui ele é um marido que fala carinhosamente. Agora o verso 15, aqui temos uma promessa: ali devolverei a ela, a Israel, as suas vinhas. E aqui vinhas são as plantações de uva e simboliza a abundância. Uva produz vinho e vinho simboliza alegria. A alegria do Espírito Santo é simbolizada pelo vinho. Então o Senhor está dizendo: eu vou devolver a alegria à minha igreja. Sabe, porque Ele não nos entristece de bom grado. Quando o Senhor nos disciplina e nos corrige, Ele faz isso com o seu coração de pai, de marido, de esposo, mas Ele sente pesar em seu coração. Porque não é de bom grado que o Senhor nos disciplina. Como pais a gente sabe disso, apesar de que os filhos não acreditam quando a gente diz: eu estou lhe disciplinando, mas eu estou lhe disciplinando com tristeza, né? Eu estou sentindo pesar em meu coração em ter que lhe disciplinar. Geralmente os filhos não acreditam nisso, especialmente quando o pai ou a mãe diz assim: está doendo mais em mim do que em você. E os filhos: que conversa.
Mas é verdade. E o Senhor está dizendo aqui: eu vou devolver a alegria. Gente, correção não é rejeição. Quando o Senhor nos corrige, é porque Ele está nos atraindo para Ele. Então eu creio que esse tempo que Ele parou a igreja em todo o mundo, agora a igreja já está voltando à atividade em alguns lugares. Eu espero que a gente tenha aprendido algumas lições, porque senão teremos que passar novamente pelos testes, pelas provas de Deus. Mas também Ele diz assim: e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Sabe o que é o vale de Acor? É o vale de problema. A palavra Acor significa problema. E esse vale foi o vale onde um homem e toda a sua família, eles foram apedrejados e lançados nesse vale. Lá em Josué, e eu quero só te dar a referência, eu não vou ter tempo de ler essa passagem, vou passar aqui como tarefa, tá bom? Para você ler em casa. Josué, capítulo 7, diz que um homem chamado Acã, ele, na destruição de Ai, uma outra cidade depois de Jericó, ele escondeu algumas coisas em sua tenda. Tudo tinha que ser destruído, não é? E ele então esconde algumas coisas debaixo da sua bagagem. Versículo 10. E porque Acã escondeu, então Israel é derrotado em Ai. Sabe o que acontece? Deus então traz à tona aquele pecado que estava escondido, aquele pecado oculto, e aquele homem e toda a sua casa, eles são punidos, eles são corrigidos por Deus. E então, no capítulo 7, você pode ler depois, versículo 23, tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com eles tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, essas coisas que eles tinham roubado e escondido, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até ao dia de hoje. Então, Vale de Acor, todo Israel sabia que era o vale de perturbação. A palavra Acor significa problema, perturbação, distúrbio. Então, aquele lugar ficou marcado como um lugar de punição à desobediência. E aqui nós temos uma promessa. O Senhor dizendo que vai transformar, estou lendo aqui em Oséias capítulo 2, verso 15. Farei do vale de Acor uma porta de esperança. A disciplina de Deus é para mudar, irmãos, o nosso coração. É para mudar a nossa situação. Porque muitas vezes nós estamos como Acã. Nós estamos perturbando Israel. Nós estamos afrontando muitas vezes o coração de Deus com pecados, com atitudes, com coisas escondidas, pecados ocultos. Ninguém está vendo, mas o Senhor está. E aqui nós temos uma promessa. Deus disse: eu vou mudar o vale de Acor em porta de esperança. Então deixa eu te falar. Se o Senhor está nos disciplinando e nos corrigindo e nos levando ao deserto, falando ao nosso coração, é porque o Senhor quer mudar
o nosso coração rebelde, desobediente, muitas vezes endurecido. O Senhor quer nos corrigir, nos colocar de volta no prumo, e então Ele diz, uma porta de esperança. Eu cheguei nesse versículo aqui justamente por causa da palavra esperança, que é diferente de otimismo. Deus não está dizendo aqui, vocês têm que ser otimistas. Não, Deus está dizendo aqui, vocês precisam colocar a sua esperança em mim. Esperança é diferente de otimismo. Esperança é colocarmos os nossos olhos em Deus, em todas as promessas de Deus, em tudo que Ele é, em tudo que Ele disse que faria. Esperança é olhar para o futuro e dizer, se Deus falou, Ele fará. Por exemplo, eu tenho esperança na segunda vinda de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus falou que Jesus voltará. Da mesma forma como Ele foi, Ele virá. Então eu coloco minha esperança no Senhor. Eu tiro os olhos de mim mesmo. Eu corrijo o meu coração rebelde, desobediente, endurecido. E alinho com o coração do Senhor. E Ele disse, eu vou mudar de Vale de Acor, um lugar que não era muito agradável na história de Israel, para uma porta de esperança. Agora, o verso 15, irmãos, diz assim, ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Deus está falando da nação de Israel. Eu vou levar Israel lá atrás, no dia da sua infância, no dia do êxodo. Sabe, às vezes nós precisamos fazer o caminho inverso. Nós precisamos ir lá nas veredas antigas. Nós precisamos ir lá no dia da nossa conversão, no dia que nós nascemos de novo. Sabe, às vezes nós precisamos olhar para trás e dizer, onde eu me perdi nesse processo todo? Ela me responderá. Grave essa palavra aqui, responderá. Porque a nossa resposta provocará uma resposta de Deus. Vou ler já outro versículo para você entender isso. Mas aqui diz, ela, o meu povo me responderá. Nós estamos respondendo ao Senhor. Quando o Senhor fala, nós estamos respondendo ao Senhor. Como nos dias que nós nascemos de novo, como nos dias do nosso primeiro amor, como nos dias quando conhecemos Jesus. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Eu vou recomeçar com a nação de Israel. Alguns estão dizendo que o pós-pandemia será um restart, um recomeço. Que seja, irmãos, que seja um recomeço, que seja a volta ao nosso primeiro amor. Responderá como nos dias da sua infância. E no verso 16, o Senhor diz, naquele dia, declara o Senhor, você não me chamará meu marido. Desculpem, naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Aqui são duas palavras que Deus está usando. Aqui Deus está usando a palavra marido, que é ish, homem, e Deus está usando a palavra Baal, que seria senhor, dono, proprietário. Baal era a divindade dos cananeus, mas Baal também era uma palavra no hebraico que significava dono, possuidor, proprietário. E o que Deus está dizendo aqui, eu não quero apenas ser dono de vocês, eu não quero apenas lidar com vocês como um patrão lida com um funcionário, um gerente lida com um subordinado. Eu não quero lidar vocês como se vocês fossem um título de propriedade que eu tenho. Vocês me chamarão meu marido. Deus está falando aqui de quê? Relacionamento. O que Deus mais quer é relacionamento, mas muitas vezes nós estamos relacionando com Ele como se Ele fosse apenas o nosso patrão. Por isso que Ele diz, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Baal. Claro que Deus aqui também estava colocando por terra a idolatria, porque Israel
seguia também os Baalins. Israel tinha se tornado idólatra, mas esse jogo de palavras aqui é Deus dizendo uma troca de situação. Deus não quer ser, queridos, para nós apenas Deus distante, lá longe, uma religião. Deus quer ser o nosso marido, o nosso esposo. Isso fala de relacionamento. Deus está preocupado com isso. E eu creio que Deus nos chamou nesse tempo de parada para reavaliarmos o nosso relacionamento com Ele. Mas eu vou encerrar com os versos 19 até o 23. Preste atenção nessa leitura. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia, agora olha, eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite. E eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Aqui, queridos, eu termino com esses versículos, porque Deus está dizendo, eu me casarei com você. A palavra casar aqui é desposar, ficar noivo, estar prometido em casamento, só aguardando a cerimônia nupcial. Aqui é como Maria. Maria estava prometida a José. Ela estava desposada. Naquela cultura, uma mulher desposada era igual a uma mulher casada. Ela já pertencia àquele homem. Aquele homem já tinha pago dote aos pais da noiva. E aquela mulher estava prometida. Ela estava reservada, só aguardando a festa, para então selar com a noite de núpcias. O que Deus está dizendo aqui, nós estamos prometidos a Ele. Nós estamos noivos dEle. Não tem a opção aqui. Não há aqui, eu posso ficar com Deus e eu posso ficar com outros amantes. Isso era adultério. Isso era motivo de divórcio. E aqui o Senhor está dizendo, eu vou me casar com você para sempre. Nós estamos prometidos ao Senhor. Nós somos uma noiva prometida ao Senhor. E Ele usa aqui, irmãos, alguns atributos: justiça, retidão, amor, compaixão e fidelidade. 5 atributos do caráter de Deus que Deus empenha no relacionamento dele conosco: justiça, retidão, amor, compaixão e fidelidade. Mas o que mais me chama aqui atenção é o verso 21. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Por quê? Porque no verso 15, como eu li, o Senhor diz, ela me responderá, como nos dias da sua infância. Preste atenção, quando nós ouvimos a voz de Deus no deserto, quando nós vamos para um lugar de intimidade com Ele, para ouvir a voz de Deus, nós estamos dando uma resposta a Deus. E eu li um comentário que diz o seguinte, quando ele diz assim: naquele dia eu responderei, declara o Senhor. E no verso 20 diz, e você reconhecerá o Senhor. Conhecer aqui significa dar uma devida resposta ao noivo, se comprometendo com a aliança, com o mesmo fervor e a mesma fidelidade que ele demonstrou. Jesus já demonstrou para mim e para você todo o seu fervor, toda a sua fidelidade, todo o seu amor,
toda a sua compaixão, toda a sua justiça, toda a sua retidão. Lá na cruz, o noivo já deu a vida. Agora Ele está esperando que a noiva responda. Ela me responderá. E aí o Senhor diz: e eu responderei. A nossa resposta para com Deus fará com que Deus responda para conosco. Sabe, irmãos, eu finalizo essa palavra perguntando: o que você tem ouvido de Deus? O que você tem ouvido da voz de Deus nesses dias, nessas semanas? Ele nos atraiu para o deserto e disse que falaria ao nosso coração. Nós estamos com ouvidos abertos? Nós estamos com ouvidos sensíveis? Que resposta nós estamos dando ao Senhor? Sim, Senhor, eis-me aqui. Somos tua igreja, somos tua noiva, e nós queremos estar, Senhor, preparados para aquilo que tu queres. Pode contar conosco, Senhor, nessa última hora, nesse fim dos tempos, Senhor, nesse momento que antecede a sua volta. Senhor, pode contar conosco. Nós nos alinharemos com os teus propósitos. Nós levaremos a sua palavra aos confins da terra. O evangelho do reino vai ser pregado. Nós falaremos do seu amor. Nós demonstraremos com atitudes práticas o nosso compromisso contigo. Essa é a resposta, irmãos, que nós temos que dar ao Senhor. Abandonaremos os nossos amantes. Abandonaremos, Senhor, os nossos ídolos, os nossos baalins. O Senhor é o nosso marido. O Senhor é o nosso amado. Nós queremos ter um relacionamento contigo. E eu quero, irmãos, orar nesse momento por nós. Como igreja, eu quero orar especificamente como centro cristão de adoração. Que resposta nós daremos ao Senhor? Que resposta nós daremos ao Espírito Santo? Porque Ele nos atraiu e nos levou ao deserto para falar ao nosso coração. Põe a mão em seu coração, quero orar com você. Senhor, ao término dessa palavra, nós estamos aqui, Pai, colocando o nosso coração diante de Ti. E o Senhor disse que nos levaria a um lugar privativo, a um lugar, Senhor, de exclusividade para falar ao nosso coração. E o deserto não é um lugar de derrota, não é um lugar de morte, mas o deserto é um lugar onde podemos contemplar os céus de forma nítida, clara, e ouvir a Tua voz. Eu sei que esses dias que o Senhor nos parou, o Senhor estava falando ao nosso coração. E eu quero pedir, Senhor, que possamos dar uma resposta. Que o Senhor transforme o nosso vale de Acor em porta de esperança. Um lugar de perturbação, um lugar de problema, um lugar de desobediência, em um lugar de restauração. E nós queremos responder ao Senhor como nos primeiros dias, como nos dias do nosso primeiro amor. Obrigado pelas promessas que o Senhor fez a Israel, porque agora o Senhor é o nosso marido. Nós estamos em relacionamento contigo, Senhor, e o Senhor disse que estamos prometidos ao Senhor, só esperando o dia das bodas do Cordeiro, quando nós entraremos em aliança eterna com o Senhor, no casamento da noiva com o noivo. E eu peço, Pai, que essa palavra possa falar a cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, que essa palavra possa encontrar lugar no teu coração, você possa meditar nesse texto de Oséias, capítulo 2, de 14 a 23.
Separa um tempo para meditar. Eu creio que Deus vai falar mais ao teu coração. Fica na paz, em nome de Jesus. E até domingo, se Deus quiser, no nosso culto de celebração online, às 5 horas da tarde. Paz do Senhor para você.